vocês? Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Se liga na TV Educação e no portal do estudante que tem muito conteúdo para vocês. Na aula de hoje vamos falar sobre o uso e sentido das formas nominais. Acesse lá a nossa plataforma, a plataforma Gonçalves Dias. Nós temos uma aula específica só sobre modos verbais, temos uma aula também sobre o uso do verbo, conceitos, temos a aula sobre tempos verbais e as narrativas. Então, toda essa parte de verbo já está lá na plataforma Gonçalves Dias. Na de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre as formas nominais, o uso adequado de alguns particípios. Vocês vão até se surpreender com a maneira de alguns particípios que a gente utiliza tanto que quando a gente for utilizar a forma correta, as pessoas vão até estranhar um pouco. E a questão do gerundismo, que nós também já tocamos nessa questão do gerundismo em outra aula, que são sobre os vícios de linguagem. O gerundismo também é um vício de linguagem. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses vícios de linguagem no final. Então, começando aqui com as formas nominais. As formas nominais do verbo são três: infinitivo, gerúndio e particípio. São chamadas de nominais pelo fato de desempenhar um papel semelhante aos dos substantivos, dos adjetivos ou dos advérbios, e sozinhas não serem capazes de expressar os modos e os tempos verbais. Então, sozinhos, eles não conseguem expressar ou o modo ou o tempo verbal, né? Vocês sabem que nós temos três modos verbais: o indicativo, o subjuntivo e o imperativo, né? E os tempos verbais, no caso, se é presente, pretérito ou futuro. Então, o infinitivo, nós temos os verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação. Por exemplo, cantar, falar, escrever, jogar. Da segunda conjugação, beber, comer. Da terceira conjugação, sair, partir. E assim a gente tem também o gerúndio, algo que está em desenvolvimento, cantando, falando, dançando. E temos o particípio, uma ação já finalizada, e é esse aí que nós temos que ter bastante cuidado, porque alguns verbos têm um duplo particípio. Nós podemos utilizar os dois, é o que nós veremos nessa aula. Então, vamos ver aqui. O infinitivo expressa a ação em si: acordar, agradecer, esperar, sorrir, unir. Já o gerúndio expressa o processo da ação, né? Ela ainda está em desenvolvimento: acordando, agradecendo, esperando, sorrindo e unindo. Vocês percebem que tem uma continuidade. O particípio expressa o resultado da ação: acordado, agradecido, esperado, sorrido, unido. Então, já é o resultado da ação. O infinitivo, ele pode ser pessoal ou impessoal. O infinitivo impessoal não se refere a nenhuma pessoa, de modo que simplesmente manifesta a ação. E algumas vezes pode ter o valor de substantivo. Ele tem um falar horrível. Então, falar aí está no infinitivo impessoal. Não está se relacionando a nenhum sujeito, né, a nenhuma pessoa gramatical. Ajudar é a melhor forma de gratidão. Rir é o melhor remédio, né? Então, eles podem aí até assumir o valor de substantivo. O infinitivo pessoal é flexionado. Varia em número e pessoa. Por que ele é flexionado? Porque ele vai concordar, ele está se relacionando a algum sujeito, né? Ele está se relacionando a algum substantivo, então ele vai ter que concordar em gênero e em número, né? Vai ter que fazer essa flexão também. Ouvir eles levantarem devagarinho. Unirem esforços é o que tem de fazer. Por serem vocês, não quer dizer que aceite o convite. Então, aí ele consegue fazer essa flexão, né? É diferente do infinitivo impessoal, onde nós não temos essa flexão. O gerúndio. O gerúndio caracteriza-se pela terminação NDO, né? Ele não se flexiona e pode exercer o papel de advérbio e também de adjetivo. Estava falando pelos cotovelos quando eu cheguei. Acenando, disse adeus, né? Acenando o modo, né? O modo como ele estava. Passarinhos cantando era o que eu precisava para relaxar. Então, quando vocês olharem
essa terminação NDO, vão logo relacionar ao gerúndio, uma ideia que ainda está em desenvolvimento, uma ideia que não foi totalmente concluída. Ela está em processo. O particípio. O particípio finalmente pode ser regular e irregular. O particípio regular se caracteriza pelas terminações ado e ido. Tinha fritado batatas para o jantar. Tenho aceitado todos os presentes com carinho. A água tinha sido benzida há alguns minutos, né? Então, o particípio regular, ele tem essa terminação, ado ou ido. Vocês podem pegar um pouquinho dessas terminações, que elas facilitam vocês. Por exemplo, o infinitivo, eu já sei que a terminação é qual? R, né? Vai sempre terminar ali como se fosse o nome do verbo, né? Falar, cantar, estudar, beber, dormir. Já no gerúndio tem a terminação NDO, né, que dá a ideia de desenvolvimento, cantando, falando, estudando. E o particípio, quando ele for regular, eu posso ter essas duas terminações. Quando for regular, atenção, que nós vamos ver ainda os irregulares. Então, ele vai ter a terminação ado ou ido. Agora, vamos então para o particípio irregular. Ele pode exercer o papel de adjetivo. Exemplo, adoro batatas fritas. Aí, no caso, está dando uma qualidade para as batatas, né? Então, já funciona aí como um adjetivo. Aqui tudo é aceito com muito carinho. Bebeu água benta. Então, vejam que aí já dá uma característica, uma qualidade ao substantivo água. Pelo fato de apresentar mais do que uma forma, o particípio é classificado como verbo abundante. Importa referir que nem todos os verbos apresentam duas formas de particípio. Aberto, coberto, escrever. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque algumas pessoas costumam utilizar as duas formas. No entanto, nem todos admitem as duas formas. Por exemplo, eu só tenho, no caso, o particípio aberto. Eu não tenho o abrido. Não vai ficar de uma forma adequada gramaticalmente se eu fizer o particípio dessa forma. A mesma coisa, escrever, escrito e não escrevido, ele não vai permitir esse, né? E aí o mesmo também com coberto, né? Acontece o mesmo, apenas uma forma. Então, nem todos vão aceitar o duplo particípio. Particípio irregular e irregular. Muitos verbos apresentam duas formas de particípio, ou duplo particípio. O particípio regular e o particípio irregular são assim chamados de verbos abundantes, pelo fato de apresentar mais do que uma forma aceitável de utilização, né? Como é o caso de aceitar. Eu posso utilizar tanto aceitado como aceito, né? Eu havia aceitado a proposta, né? No caso de acender, acendido e aceso. O fogo foi aceso. Ele tinha acendido o fogo, então é permitido essas duas formas. Submergir, submergido e submerso. Também posso utilizar aí as duas formas. Agora vamos ver aqui uma lista de duplos particípios, né? Nós temos aqui o infinitivo, o particípio, no caso, quando ele é regular. Lembram que no particípio regular ele termina com ado ou ido, e o irregular que não tem essa terminação. Então, alguns verbos nos permitem ter esse duplo particípio. Não são todos, alguns. Então, vamos ver alguns, né? Cativar, eu posso ter cativado e cativo. Cegar, posso ter também cegado ou cego. Completar, completado ou completo. Descalçar, descalçado ou descalço. Interditar, interditado ou interdito. Manifestar, manifestado ou manifesto. Situar, situado ou cito. Suspeitar, suspeitado ou suspeito. Então, aqui, exemplo de verbos que admitem duplo particípio. Eu coloquei alguns exemplos. Se vocês forem pesquisar, existem bem mais verbos que possuem esse duplo particípio. E é bom que vocês possam se inteirar um pouco mais desses duplos particípios. Por quê? Porque quando vocês tiverem a questão, no caso do Enem ou de uma outra avaliação, de uma outra prova, vocês já sabem que aquele verbo ele aceita o duplo particípio. E aí vão conseguir classificar entre particípio regular ou irregular. O particípio irregular. As formas irregulares ou reduzidas combinam com os verbos auxiliares ser
e está. O trabalho seria feito pelo grupo. As luzes estão todas acesas. Então, nesse caso aqui do irregular, ele vai precisar do quê? Vai precisar dos verbos ser e estar, que são os dois verbos auxiliares. Então, sempre quando vocês tiverem o particípio irregular, vocês vão perceber que para fazer esse particípio, ele usa o auxílio desses dois verbos. Quais são esses dois verbos? O verbo ser e o verbo estar. Alguns verbos se apresentam apenas na forma irregular. Isso ocorre com os seguintes verbos da segunda e da terceira conjugação, bem como com os seus respectivos derivados, né? No caso do verbo abrir, aberto e entreaberto, porque ele é derivado. Então, se ele é derivado, ele vai seguir a mesma regra, né? Dizer, dito ou desdito. Escrever, escrito, reescrito. Fazer, feito, contrafeito. Pôr, posto, imposto. Ver, visto ou previsto, né? Tem essas duas formas também. O particípio regular. As formas regulares, a desinência ado na primeira conjugação ou ido na segunda e na terceira conjugação, combinam com os verbos auxiliares ter e haver. Lembrem que no anterior nós usamos quais os verbos? O verbo ser e o verbo estar. Já nesse aqui nós vamos usar qual? Os verbos auxiliares? Ter e haver. Tá? Então, vamos pegando aí o auxílio desses verbos também. O trabalho havia acabado. Observem como ele faz o uso também do verbo auxiliar. Aqui no caso do verbo haver. Ele tem aceitado todas as nossas críticas. Aqui também tem o uso do verbo auxiliar, no caso o verbo ter. O uso adequado de alguns particípios. Então, vamos ver aqui alguns particípios. O que vocês acham? Qual seria a forma correta? Trago ou trazido? A gente está tão acostumado a utilizar de uma forma que quando a gente utiliza a forma correta, é capaz até das pessoas pensarem que a gente está falando errado. De tão comumente que a gente está acostumado a falar a forma que não é adequada, que quando a gente fala a forma correta, as pessoas estranham e acham que nós estamos falando de uma maneira que não é correta, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui. Trago ou trazido? Trago ou trazido. O verbo trazer não é abundante. Ou seja, não apresenta mais de uma forma de particípio. Apresenta apenas a forma regular do particípio no passado. Então, gente, a gente utiliza apenas a forma trazido. Eu tinha trazido o livro, não eu tinha trago o livro. Né? Aí agora complicou minha cabeça. Né? A gente está, às vezes, até acostumado. Não, ele tinha trago, eu tinha trago o livro. Qual é a forma correta? Só existe um particípio. E o particípio correto é trazido. Ele tinha trazido o livro, né? O certo, portanto, é dizer ele tinha trazido ou ele havia trazido. Trago só existe como primeira pessoa do singular. Eu trago, no caso, presente. Quando eu conjugo o verbo, né, de trazer alguma coisa, trazer, levar alguma coisa, certo? Então, ele existe na primeira pessoa do singular. Trago só existe como primeira pessoa do singular, do presente do indicativo, né? Já falei isso para vocês. Exemplo, eu trago um copo para você. Verbo trazer na primeira pessoa do indicativo. Ou no outro sentido, nós podemos ter também um outro sentido. Eu trago a fumaça dessa cidade. No caso aí de tragar, né, relacionado à fumaça, relacionado a cigarro, a essas coisas, né? Então, já é no outro contexto, em uma outra situação. Então, fica a dica, o correto é trazido. Só existe este particípio. Eu tinha trazido meus amigos, eu tinha trazido os livros, então esse é o correto. Pode até soar estranho, de tanto que a gente está acostumado a utilizar a outra forma. Chego ou chegado. Muitos usam chego como particípio. Eu havia chego cedo. Vocês já ouviram alguém falando assim? Eu já ouvi pessoas falando dessa forma. Por quê? Por pensarem que o verbo ele também pode ter dois particípios. Mas não, eu havia chego cedo. Não dá certo, né, turma? O único particípio de chegar é chegado, certo? Então, o único particípio possível é chegado.
Chego é a primeira pessoa do indicativo. Eu chego cedo, eu deveria ter chegado mais cedo, então é diferente, tá certo? Só vai existir na primeira pessoa do presente do indicativo. Sempre quando vocês tiverem dúvida, coloquem esse verbo dentro das conjugações. Principalmente se for um verbo regular, vocês vão logo tirar essa dúvida. Se for um verbo irregular, talvez vocês fiquem um pouco mais de dúvida, mas fazendo a conjugação, vocês vão conseguir tirar essa dúvida. Uma outra dica que eu dei na aula passada, que vocês podem anotar para quem não assistiu a aula passada, é sobre o conjugador de verbos. Quando você não souber a conjugação de um verbo, por esse verbo ser irregular, ele ser anômalo, ser um verbo defectivo, basta vocês colocarem lá no Google, conjugador de verbos. Nesse site, vocês vão encontrar o quê? É como se fosse um aplicativo. Você coloca o infinitivo do verbo, por exemplo, o verbo cantar. Aí ele vai dar todos os tempos do modo presente, ele vai dar todos os tempos do modo indicativo, do modo subjuntivo e também do imperativo. Além de nos dar também as formas nominais, infinitivo, o gerúndio e o particípio. Ele é completo. Até mesmo conceitos. E uso nas frases, né, como nós vimos ali no verbo trazer, no sentido de trazer, levar, ou tragar, relacionado a fumaça. Até isso tem lá no conjugador de verbos. É bem legal. Vale conferir. Pego ou pegado. Pego é usado depois do verbo ser e estar. Ele foi pego no flagra. Então, fica a dica. Vocês só vão usar pego depois do verbo ser ou estar. Ele foi pego no flagra. Pegado é usado após os verbos ter e haver. Eles tinham pegado mais material que o necessário para a construção do projeto. Então, fique bem atento aí ao uso dos verbos auxiliares também, né? Como no caso, no primeiro exemplo, nós temos os verbos auxiliares ser e estar, e no segundo exemplo, nós temos os verbos auxiliares ter e haver. E por último, nós vamos falar sobre o gerundismo. O gerundismo é um vício de linguagem, assim como nós temos outros vícios de linguagem. Na verdade, quando nós nos comunicamos, principalmente quando essa comunicação é uma comunicação informal, é algo coloquial, estou conversando com amigos, conversando com familiares, a gente acaba tendo muitos vícios de linguagem. E aí, para esses vícios de linguagem também existe uma classificação. Por exemplo, aqui nós temos o gerundismo que diz assim: olá, tudo bem? Olha como ele responde. Ele responde quase como um vício de linguagem também, como se fosse uma gíria. Ele diz só, né, tranquilo, está ali suave. Aí ela pergunta: você avisou o pessoal sobre a festa no próximo final de semana? Ele responde: ainda não, mas à noite vou estar telefonando para todos, ok? À noite vou estar telefonando para todos. Olha quantos verbos ele utilizou apenas para indicar que telefonaria. Então, ele poderia usar apenas uma forma verbal. E ele utilizou mais. Utilizou 3 verbos. Vou, estar e telefonando, para dar uma mesma informação. Olha a cara que ela faz. Uma cara totalmente de reprovação. Então, o gerundismo, ele é um vício de linguagem. Assim como nós temos outros vícios de linguagem também. Nós temos o barbarismo. Qual é o barbarismo? Quando as pessoas falam, por exemplo, bicicleta, problema, né? Isso não deve ser motivo de chacota ou motivo de piada, né? Quando a gente fala sobre isso, a gente lembra também sobre a questão dos níveis de linguagem, sobre o preconceito linguístico, né? A gente não deve se desfazer das pessoas por conta de um preconceito linguístico. Às vezes a pessoa não se sente confortável quando você corrige ela, principalmente se estiver ali no meio de outras pessoas. Outro vício de linguagem que nós temos é o pleonasmo. O que é o pleonasmo? Nós temos o pleonasmo, que é um pleonasmo estilístico, que ele é muito bom você utilizar, e nós temos o pleonasmo vicioso. Qual é o pleonasmo vicioso? Aquele que não fica bem na frase, seja na oralidade ou na escrita. Quais são os pleonasmos viciosos? Quando eu digo entrar para dentro, sair para fora, eu ganhei grátis. Se ganhou, é grátis, certo? Sair é para fora, subir para cima. Então, isso são o quê? São pleonasmos viciosos, que nós chamamos de
vícios de linguagem. E nós temos outros também, por exemplo, as pessoas que querem falar de forma muito rebuscada, com palavras muito difíceis, aí também é um vício de linguagem. Nós temos a cacofonia. O que é a cacofonia? Quando os elementos se juntam e não dá um som muito bom, né? Tem até o poema do Cume, que é bem nessa questão da cacofonia. Tá certo, turma? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.